Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, deixa eu te ajudar, aí, pronto. Mateus, capítulo 6. Dos versos 25 ao 34. Mateus 6, dos versos 25 ao 34. Vamos ler. Ali está no telão também. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste, as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos mais uma vez. Peça para que a palavra fale ao seu coração. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos compreender a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações essa noite. Me ajude na exposição da Tua palavra, Pai, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável ao Senhor, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Assim eu oro, assim eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quais têm sido as nossas preocupações? O que tem provocado inquietude nos nossos corações, no seu coração? O que faz você perder o sono, perder o apetite? O que faz você, de fato, sofrer? Quais as preocupações, então, assim eu posso generalizar, da humanidade? Se há tantas coisas acontecendo em nossas voltas, há tantos anseios, tantas dúvidas, há tantas coisas que permeiam o nosso coração, mas o que de fato tem roubado a sua paz, o que tem roubado o seu coração diante de tantas questões que envolve o mundo e talvez envolve a sua casa, a sua família, as circunstâncias. Interessante que ter dinheiro para muita gente não é o suficiente para viver sem preocupações. Obrigado, Valmizão. Não é suficiente. Para muita gente, os vícios não estão sendo mais suficientes. Muitos têm medo de passar necessidade.
tempo atrás eu estava conversando com um rapaz, e ele falou que o maior medo dele é viver o Apocalipse. O maior medo dele é viver o Apocalipse. Ele não quer passar pelas privações que chamamos das tribulações dos últimos tempos. Ele não quer passar fome, ter condição de comprar e não poder comprar. Ele não quer ver a família dele passar necessidade. E ele teve que tomar uma decisão no passado por causa do medo dele de viver situações no final dos tempos. Ele tomou decisões absurdas, que modificou, influenciou a vida dele de uma forma muito forte. Interessante, irmãos, que quando a gente vê um texto desse que Jesus está dizendo, e Jesus fala para os seus discípulos que eles não conseguem alterar no curso da vida deles um côvado, que é a distância do cotovelo à ponta dos dedos. Uma distância aqui de mais ou menos aí uns 45 centímetros, 50 centímetros. Por mais ansioso que eles estivessem, por mais ansioso que venhamos estar, nós não conseguiremos mudar um côvado, 50 centímetros, no curso das nossas vidas. Isso não quer dizer que 50 a gente não muda, mas 10 a gente muda, 1 centímetro. Jesus está dizendo da impossibilidade de mudar o curso da vida por meio da ansiedade. Irmãos, eu vejo o exemplo, eu já falei desse grande exemplo aqui de um missionário e pregador e evangelista chamado George Miller. George Miller, ele foi levantado por Deus para salvar as crianças órfãs da Inglaterra. George Miller, ele cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs. 10 mil crianças órfãs. Tem uma história real de George Miller, que o pessoal da cozinha chegou para ele, e ele com aquele tanto de criança já de manhã, com fome, chegou para ele e falou: olha, Jorge, pastor Jorge, nós não temos mais pães, nós não temos mais leite, nós não temos mais comida para essas crianças. George Miller falou o seguinte para os funcionários: não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. Ele virou as costas e foi para o quarto orar. Menos de poucos minutos, pouco tempo, várias carroças de pães e de leite estavam na porta do orfanato, pessoas batendo, dizendo: olha, nós fomos levar esses pães para a rainha, fomos levar lá para o reino, e ela rejeitou o pão porque o pão estava passado, estava mais moreno do que deveria estar, e recusou até o leite. Para a gente não perder os pães no meio do caminho, não perder o leite no meio do caminho, nós queremos deixar aí para vocês. Interessante que ele, ao falar para os seus funcionários, ele deixou a seguinte frase: não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Que maravilha, irmãos. Que maravilha ver histórias como essa diante de tantas circunstâncias que tentam roubar a nossa paz, mexer conosco, nos trazer ansiedade, diante de tantos medos e de tantas circunstâncias que estão circundas a nós. E interessante que nesse contexto que Jesus fez o Sermão da Montanha, no contexto do Sermão da Montanha, nessa porção bíblica lida aqui, que é um dos maiores discursos de Jesus, ele ensina sobre os valores do reino de Deus. Interessante que a gente está cansado de ouvir pregações e mais pregações sobre ansiedade. A maioria dos pregadores, a maioria dos expositores, eles pegam esse texto e pregam sobre a ansiedade.
embora esse texto ele aborda o tema da ansiedade, esse texto não trata em primazia, em especial, a ansiedade. Mas vemos claramente Deus aqui mostrar o reino de Deus, evidenciar o reino de Deus e a importância do reino de Deus, em detrimento do reino dos homens e a falta de importância desse reino. Eu até coloquei um título desse sermão, bem assim, a preocupação esquecida e a preocupação vivida. Porque a preocupação esquecida por parte do povo de Israel, no contexto de Jesus, era em relação ao reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque eles esperavam não um Messias que ia salvar eles do pecado deles, da condenação eterna, mas eles esperavam um Messias que ia ser um grande político, um grande general, que iria livrá-los do poderio do Império Romano, que os massacravam e que cobravam impostos terríveis, e que estavam vivendo em miséria por falta de comida, estavam vivendo em dificuldade, né, porque eram sobrecarregados de impostos. E aí, como corrupção é corrupção, em qualquer tempo da história, ou em qualquer tempo da humanidade, né, se o romano cobrava um valor, uma porcentagem X de um imposto, né, passava pelo publicano, que era parte do povo hebreu, ele aumentava os impostos. Ele aumentava os impostos. Tanto é que quando Zaqueu chamou Jesus para jantar na casa dele, e Jesus foi, Zaqueu falou para Jesus o quê? Se eu defraudei alguém em imposto, eu restituo até 4 vezes mais. Porque era comum de todo publicano, de todo aquele do povo judeu que cobrava imposto, defraudar nos impostos. E para uma época em que as vestes era questão de status, né? Hoje, se uma pessoa quer mostrar, né, a sua riqueza, o seu status, quer exibir, ele tira o seu iPhone Pro Max, não sei quanto, né, que eu não sei nem quanto está mais, né, já joga, bota ali na mesa, né, se ele quer mostrar o seu status, ele já entra no carrão, ele já mostra o seu carrão. Então hoje as pessoas, elas mostram, evidenciam o status de uma forma diferente, mas na época de Jesus, o status era por meio da vestimenta. Quanto melhor a vestimenta, mais a pessoa era honrada, mais a pessoa era bajulada. Lembra na época dos irmãos de José, da roupa que o pai, Jacó, deu para o irmão José, que era o quê? Era uma veste talar, uma veste chique, que José saía se exibindo no meio dos irmãos, né, com aquela roupa chique, e na época de Jesus era a mesma coisa. Se você tivesse uma boa veste, você era honrado, você era respeitado e era tratado bem. Mas se você não se vestisse bem, você era rejeitado, não tinha moral. Graças a Deus que isso não acontece hoje. Ninguém vai te julgar pela roupa que você veste. A gente nunca ouviu história de vendedor maltratando gente mal vestido, achando que não tinha dinheiro. Nunca, graças a Deus, a gente não vê isso. Né? Mas a gente percebe, irmãos, que nessa época de Jesus era assim. Nessa época de Jesus era assim. Então, o que eles preocupavam muito, o anseio era no que haver de comer, porque nem tudo aquele povo podia comer, nem tudo. Enquanto o romano, o gentio, comia de tudo, carne de porco e outras coisas que a lei proibia, aquilo que eles podiam comer muitas vezes era super taxado. Talvez eles estavam pagando aí R$50 no quilo do café, misericórdia. Né? Ou não, da azeitona, do azeite, de tantas outras coisas. Eram tudo exacerbado por causa do Império Romano. E aí agora, Jesus nesta porção bíblica, ele trabalha agora o coração dos seus ouvintes. Querendo inverter
a importância que eles estão dando na vida material em detrimento da vida espiritual. A importância que eles estavam dando mais no reino dos homens, naquilo que o homem ia achar bom, naquilo que o homem ia bajular, naquilo que era aceitável, sei lá, em tantas outras coisas, do que no reino de Deus. E Jesus aqui dá 3 preciosas lições, maravilhosas. E a primeira lição que Jesus ensina aqui para os seus ouvintes, e hoje serve para nós essa noite, é que a vida vale mais do que o alimento. É interessante ouvir isso, né? Isso é muito assim, simples e redundante, né? Que a gente sabe disso. Nossa, a vida é mais do que o alimento. Mas aquela velha história, né? Tem gente que vive para comer ou que come para viver. Porque tem uns que comem para viver, mas outros vivem para comer. Não é? Tem essa velha história. E aí quando a gente olha sobre essa questão, onde Jesus fala, não é a vida mais do que o alimento? Observai as aves do céu, não semeiem, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o nosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A Bíblia, meus irmãos, ela ensina para nós, seres humanos, que nós somos a coroa da criação, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que a vida é melhor do que é mais do que o alimento? Porque eu e você, nós seres humanos, nós somos a coroa da criação. Quando a gente vai para Gênesis, nós vemos aqui, Deus criou isso e viu que era bom. Deus criou aquilo e viu que era bom. Deus criou aquilo outro e viu que era bom. Quando Deus criou o homem, seres humanos, né, Ele viu que era muito bom. Mostrando claramente, né, a coroação de tudo que Deus criou através da figura dos seres humanos, que carregaria em si a imagem e a semelhança de Deus. E aí, irmãos, nós entendemos que nós, muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com as necessidades. As necessidades materiais, elas têm um poder muito grande de nos agitar, de nos compungir no coração, de nos entristecer, de nos roubar a paz. Nos fazer esquecer o valor da vida espiritual em detrimento ao valor físico das coisas. Nós humanos, irmãos, seres humanos, ou a boa parte da humanidade, não sabe de onde veio e nem para onde vai. A ignorância em relação às coisas espirituais é muito grande, irmãos. Né? Isso a gente vê claramente nas perguntas da filosofia. Né? Interessante que uma pergunta que sempre faz quando a gente está no começo, estudando introdução à filosofia, é o quê? Né? Aquela pergunta que sempre fala, qual é o sentido da vida? De onde eu vim e para onde vou? Essa é uma pergunta filosófica básica. Interessante que tem um filósofo chamado Heidegger, ele afirma o seguinte, que a existência autêntica envolve uma liberdade apaixonada em direção ao nada, em direção à morte. Outro filósofo, ele diz que, em busca de sentido, afirma que devemos aprender a focar no que a vida espera de nós, e não no que esperamos da vida. E a maioria deles diz que os seres humanos foram criados para nenhum propósito, e que somos nós mesmos que devemos dar sentido à nossa existência. E o que Jesus está falando aqui nessa pequena porção bíblica, que muitos pregam sobre ansiedade, ele está dizendo totalmente ao contrário disso, porque Jesus aqui, irmãos, ele questiona, não é a vida mais do que o alimento? E Jesus nos lembra que a vida é um dom de Deus.
A vida que você tem, o fôlego de vida que você tem, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Esse propósito maior que devemos viver e não sobreviver é um dom de Deus. A vida interior, a alma e a vida superior, que é a nossa conexão com Deus, ela deve estar em primeiro lugar no propósito de cada um em viver. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, irmãos. A nossa relação com Deus e o desenvolvimento espiritual, por mais ansiosos que venhamos estar, deve ocupar a primazia em meu coração e no seu coração. Por isso Jesus fala, olha, não é a vida melhor do que o alimento? Não é a vida. Qual é o lugar que a preocupação com o seu sustento está roubando, está tendo no seu coração? Qual é a preocupação que você tem com medo de ficar desempregado, o medo do seu dinheiro acabar, o medo de que a renda familiar não atinja o nível que você precisa para você sobreviver para a sua família, o medo que você tem, talvez, do seu dinheiro acabar e você não ter como conseguir manter o seu padrão de vida. Interessante que Agostinho de Hipona, falando exatamente sobre esse aspecto da vida, ele fala que a vida não é meramente existir, mas viver em comunhão com Deus, que é a fonte de toda a vida. Por isso que Jesus fala que a vida é mais do que alimento. A vida é Deus. A vida é a nossa comunhão com Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não tiver comunhão com Deus, se você não fazer esse Deus viver dentro de si, por meio de uma vida de piedade, de uma comunhão com Deus genuína, você vai viver preocupado com as coisas circunstanciais e supérfluas dessa vida. Vai viver preocupado. E aí eu pergunto, você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida? Quais têm sido as suas preocupações? Jesus fala aqui sobre as prioridades que devemos ter, a prioridade que eu devo ter na minha fé, na minha vida. Será que a prioridade é Deus? É a comunhão com Deus? É a minha vida íntima com Deus? A vida não se redunda apenas na sua subsistência, e sim na essência, irmãos. Na essência, naquilo que você realmente é. Isso é como valorizar a ornamentação de uma mesa em vez de valorizar a refeição. É o que nós estamos percebendo nesses últimos anos. Quantas pessoas não têm valorizado a ornamentação de uma mesa do que a refeição que está sendo colocada na mesa? Muitas pessoas têm preocupado com a beleza de uma mesa posta do que com a unidade e o valor e o significado de uma mesa para uma família. Nós temos invertido os valores, irmãos, de uma forma tão brutal e tão imperfeita, que aquilo que era para ser sinal de bênção e de paz e de comunhão, tem se tornado questões tão supérfluas e vazias. A segunda lição que Jesus traz aqui aos seus ouvintes, a nós, essa noite, é que o corpo é mais do que as vestes. Se a vida é mais do que o alimento, e nós aprendemos aqui essa noite, o corpo é mais do que as vestes. Por quê? Vejamos aqui o que Jesus fala. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha que coisa maravilhosa. A preocupação com o status, a preocupação com a bajulação, com uma falsa amizade pelo que você pode oferecer, porque a vestimenta era exatamente isso. Porque quanto melhor a minha veste, mais lugares eu teria acesso. Quanto melhor a minha veste, mais bajulado eu era. Quanto melhor a minha veste, mais as portas se abriam. Agora ele fala, não é o corpo mais importante do que as vestes, porque eles valorizavam mais a vestimenta do que o próprio corpo, irmãos. E muitos se preocupam, irmãos, excessivamente com a aparência externa. Muitas vezes, quer andar, quer viver de forma que vai agradar o outro. O que fulano vai pensar? O que ciclano vai pensar? O que a empresa tal vai pensar? Às vezes nós vivemos a nossa vida em torno de agradar homens. Somente homens. E quando nós paramos para pensar se aquilo que nós estamos vestindo ou vamos vestir vai agradar Deus. Interessante que tem já um certo tempo que eu estou fazendo um discipulado com um irmão aqui sobre aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. E na sexta-feira nós assistimos o filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Está no YouTube, só colocar lá filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus, está lá o filme. O livro é bem melhor, mas está lá o filme. E a gente percebe claramente o grande desafio, se nós orarmos a Deus e fizermos uma proposta com Deus. Senhor, a partir de agora, toda decisão que eu vou tomar, de uma decisão tão simples, até mesmo da roupa que eu vou vestir, e uma decisão tão importante na minha vida, eu não vou tomar essa decisão sem antes me perguntar, será que Jesus faria isso? Será que Jesus escolheria isso? E tanto no livro quanto no filme mostra o preço que muitos tiveram que pagar por pensar dessa forma. Mostra um empresário, um jornalista que perdeu assinantes do jornal, porque não mais colocou no seu jornal a coluna esportiva da luta de boxe, com a loteria de quem era o ganhador, porque ele falou, será que Jesus colocaria no jornal uma coluna desse tamanho, falando de uma briga de boxe, uma luta de boxe com apostas e tudo mais? E ele começou a cortar muitas coisas, e no final de tudo, ele foi perdendo assinante, perdendo patrocinadores, e ele não deu conta de manter a proposta que ele fez, pelo medo de realmente perder tudo o que tinha. Não vou contar o filme todo, né, porque senão você vai falar, o pastor está atrapalhando aí, eu queria assistir o filme, né? Irmãos, e quando nós olhamos para essa situação, não é o corpo mais importante do que as vestes? É exatamente isso que o texto está querendo dizer, para mim e para você, que as nossas preocupações muito mais estão nas coisas que são vistas pelos outros do que aquelas que são vistas por Deus. O quanto preocupamos com aquilo que está agradando a Deus, está estando adjunto com a vontade de Deus em relação à sua misericórdia, em relação à sua justiça, ou quanto nós estamos vivendo mais para agradar a nós mesmos e homens, do que para agradar a Deus, irmãos. Interessante que lá em 1 Coríntios 6,19, coloca lá, Raquel, 1 Coríntios 6,19, Paulo, ele fundamenta isso, olha lá.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que Paulo está falando aqui, irmãos, é que nós temos o corpo como santuário de Deus, por meio do Espírito Santo, e como nós temos usado o nosso corpo. Nós usamos o nosso corpo para desonrar a Deus ou para honrar a Deus? Nós usamos o nosso corpo para agredir a santidade de Deus ou para mostrar a santidade de Deus? Nós usamos o nosso corpo para glorificar a Deus ou para não glorificar a Deus? Se por um lado, irmãos, para nós gordinhos, barrigudinhos, né, que no meu caso não é, porque é calo de púlpito, da mesa que fica, né, é calo, não é gordura, né? Eu já tive calo de lima, quando eu fiz curso no Senai de torneio mecânica, e se eu limar aquelas ferros, de calo demais, então que é calo de púlpito, né? É pecado porque a gente sabe que talvez a gente está exagerando e passando dos limites, e eu deveria cuidar melhor da minha saúde, e isso a gente sabe. Mas tem o outro lado, o outro extremo, que tem pessoas que vivem a idolatria do corpo. Vive a idolatria do corpo. E é isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Interessante que John Wesley, ele fala que o corpo humano é mais do que um invólucro. É o templo onde Deus deseja habitar e ser glorificado. Né? Então, assim, irmãos, só para analisar. Imagine, né, um violino. Né? Tem muita gente que fala que, e é verdade, que o melhor violino do mundo e o mais caro violino do mundo é o Stradivarius. E tem um Stradivarius aí de 1718, que pertence ao Nova York, numa estação lá tocar, né? E todo mundo achou que ele era um daqueles mendigos que tocavam e recebiam moeda, não sabiam que ali estava diante o melhor violonista do mundo, com o violino mais caro do mundo, não sei quantos milhões, né? Mas o que adianta eu ter o mais caro e o melhor violino do mundo, se ele fica guardado dentro de uma case, dentro da embalagem? Então, meus irmãos, não adianta você ter o corpo mais perfeito do mundo, não adianta você ser a pessoa mais vaidosa do mundo, ter as roupas mais belas do mundo, preocupar com as roupas mais belas do mundo, se o que é de essencial está guardado dentro de uma case, de uma caixa, e que só vai fazer a diferença quando for tocado, que no caso é o Espírito Santo que vai te usar e vai te tocar para dar glória a Deus. E a terceira e última ensinamento que Jesus nos deixa aqui, se o primeiro ensinamento não é a vida mais importante do que comida, se o segundo ensinamento não é o corpo mais importante do que as vestes, o terceiro ensinamento é a prioridade do reino de Deus e da sua justiça. Você está vendo que Jesus coloca as coisas numa ordem tão lógica e tão perfeita? Às vezes a gente poderia falar assim, não, se a gente procurar o reino de Deus e a justiça, a gente vai preocupar mais com a vida do que com a comida, e mais com o corpo do que com as vestes. Mas Jesus, ele começa com a comida, depois ele passa para as vestes, e agora ele termina na prioridade do reino de Deus e a sua justiça. Por que será, irmãos? Por quê? Porque aquele povo judeu, eles estavam à procura de um líder político, que iam salvá-lo de um império que estava defraudando eles, que estava roubando eles, e eles estavam vivendo em miséria. E a maior preocupação deles com a libertação era voltar a comer bem e voltar a vestir bem. E vestir não era só botar roupa igual nós temos, né? Que a gente vai ali, entra no site da Shein, compra uma camisa baratinha, compra um vestido baratinho, né, e tal. Não é só isso. Né? Mas era status.
era acesso, era tudo que eles precisavam. E agora Jesus termina dizendo, olha, a prioridade do reino de Deus e da sua justiça deve ser primazia. Por isso que ele diz lá, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios não procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, eu não preciso nem achar um problema para trazer de ilustração em relação à humanidade. Porque o que nós, muitas vezes, somos tentados a viver é o nosso próprio reino. São as nossas próprias vaidades, são os nossos próprios sonhos, são os nossos próprios prazeres. Nós não negociamos ou não estamos dispostos a perder 1 milímetro sequer daquilo que nós achamos que é importante para nós. E nós colocamos a nossa vontade, que é o nosso reino, superior a qualquer outra coisa. E nós muitas vezes brigamos e lutamos para que a nossa vontade seja feita e nossa vontade seja manifesta. E o mínimo de ameaça possível, o mínimo de ameaça à estabilidade da nossa vontade, do nosso reino, a gente está disposto a ir aos extremos para não perder o controle daquilo que nós achamos que deveriam ser nossos. Esse é o grande problema da humanidade, irmãos. Esse foi o grande mal que assolou a humanidade depois da queda. Essa foi a causa porque Caim matou Abel. Porque Abel ameaçou o reino de Caim. Ameaçou a estabilidade do reino de Caim. E a gente vê que o mal entrou na humanidade em relação a essas circunstâncias, porque nós estamos dispostos a matar ou morrer por causa de um orgulho besta que nós criamos em nós, de achar que aquilo que nós queremos ou desejamos ou que temos tem que ser assim, pronto, acabou, e não estamos dispostos a mudar nada, 1 milímetro, 1 centímetro sequer, das nossas convicções, do nosso reino. E Jesus agora nos convida, irmãos, a abrir mão dessa vaidade. Jesus agora te convida a abrir mão dessa vaidade. E Ele fala, abandona esse orgulho, abandona essa soberba, abandona essa questão de achar que as coisas precisam contribuir para que a sua vontade seja sempre satisfeita. Abandona esse falso reino que você tem vivido, que tem te prendido. Abandona esse falso reino que você criou. Essa falsa ilusão de um reino que para você, às vezes traz segurança, mas às vezes traz medo e dor e angústia. Que às vezes a mera ameaça de você perder a estabilidade desse reino, você perde a paz. E aí, irmãos, nada melhor ou nada pior do que algo que foge do meu controle, do seu controle, para mostrar que o nosso reino, o reino que eu quero viver e o que você queria viver, o que quer viver, é uma mentira e uma enganação. E eu vivi isso quando eu vivi o câncer com a Cássia. E muita gente vive isso em situações que não tem como você controlar. E você precisa, de fato, confiar em Deus e confiar na sua graça comum por meio da medicina ou de outras circunstâncias. E essa, irmãos, é aqui Jesus está ensinando para nós. Que o reino que Ele oferece é um reino maior e melhor do que aquilo que nós criamos. Que nós chamamos de reino e na verdade é um castelinho de areia.
que um vem, mete o pé e derruba, ou vem a onda do mar, vem e derruba. E quantos castelos de areia nós não construímos na vida e foram derrubados pelas circunstâncias? E agora vem Jesus e fala para os discípulos e fala para mim e para você: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Porque o reino de Deus é a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. E a justiça de Deus é o que devemos buscar em Deus e em Cristo Jesus. Porque toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus foi culminada em Cristo Jesus. Qual é a justiça de Deus? Cristo Jesus. A justiça de Deus é Cristo. Em Romanos 14, 17 está assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria de espírito. Gosto muito do teólogo Dietrich Bonhoeffer, e ele fala que buscar o reino de Deus é viver em harmonia com a sua vontade, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu vejo isso, irmãos, como um barco à deriva no mar. Um barco à deriva no mar. Se o capitão não tiver um destino claro, o barco ficará perdido. Mas quando ele define o curso, o barco avança em propósito e no rumo certo. Buscar o reino de Deus é como definir o curso, e o curso certo para a nossa vida, confiando que Ele nos guiará e nos suprirá. Feche seus olhos, gostaria de orar por você. Pai querido, enquanto o mundo, ó Deus, se preocupa com coisas passageiras, enquanto o mundo se preocupa com comida, com vestes, com segurança material, agora Jesus, ó Pai, por meio desse texto, nos convida a uma vida de confiança no Senhor, priorizando o que é eterno, a vida em detrimento ao alimento, o corpo em detrimento às vestes, e a busca em primeiro lugar pelo Teu reino, ó Deus. Ó Pai, nos perdoe, porque muitas vezes as nossas preocupações são tão fúteis. Vimos, ó Deus, na humanidade, essa futilidade, por meio das coisas supérfluas, ó Deus. E vemos aqui Jesus nos ensinando, ó Pai, claramente, a valorizarmos a vida, a valorizarmos o corpo, a buscarmos em prioridade o Teu reino e a Tua justiça, viver a Tua vontade, da Sua soberana vontade, por meio de Cristo Jesus em nossas vidas, porque buscar o Teu reino e a Tua justiça é viver Cristo, a vontade do Senhor submissa na pessoa de Cristo, o senhorio de Cristo em nossas vidas, ó Deus. Pai, Tu és amoroso, Tu és aquele no qual nós devemos agradecer aqui esta noite, porque Tu veio nos ensinar, ó Pai. Ensinou a nós, ó Pai, ensinou por meio de Jesus os discípulos e aquela multidão que estava ouvindo no Sermão do Monte, a viver uma vida livre da ansiedade e cheia de propósito. Porque o que nós vemos hoje, Pai, na humanidade, são vidas vazias de propósitos e cheias de ansiedade, presa na ansiedade. Ajuda-nos a confiar no Teu cuidado, Pai, lembrando que a vida e o corpo são dons preciosos que nos deste. Fortalece, Deus, a nossa fé, para buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, para que Cristo seja a Tua justiça em nós, para que a Sua vontade seja manifestada através de nós, ó Deus. Não por meio dos alimentos que preocupamos ou queremos comer, não por meio das vestes que queremos usar, ou dos status que queremos ter, mas que as nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor e da Tua graça, honrando-Te em tudo o que fazemos, ó Deus. Ó Senhor Jesus, Tu és o nosso exemplo perfeito de confiança e dependência do Pai. Ajuda-nos a seguir os Teus passos, Senhor Jesus.
vivendo cada dia com gratidão e paz, sabendo que suprirás todas as nossas necessidades. E que Teu Espírito Santo nos guie em nossas escolhas e em nossas prioridades, para que venhamos glorificar ao Senhor em tudo nesta vida. E que a Tua presença em nossas vidas nos lembre constantemente de quem somos e do nosso propósito com o Senhor, que é mais valioso do que comida, bebida ou as vestes. Ao olharmos para a criação, vemos o Teu cuidado. Nos ajude, ó Deus, que o cuidado do Senhor com a criação nos inspire na fé para descansar na Sua soberania e na Tua providência, suprindo tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Assim oramos e assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.